Para esse projeto, eu vou utilizar o fio Balão Amigo e as cores vão ser a 516 e a 5362. É um vermelho mais escuro e um azul marinho. E a agulha é a de 3 milímetros, a minha preferidinha. Vou começar com o meu fio vermelho, fazendo a nossa primeira argolinha para prender o fio e fazendo 26 correntinhas. Pulo minha primeira correntinha de base, venho aqui na segunda e faço um ponto baixo. Venho na próxima, um ponto baixo. Na próxima correntinha, um ponto baixo. Na próxima, ponto baixo. E eu vou seguir fazendo pontos baixos por toda a minha carreira. Fiz aqui a minha última correntinha, último ponto em cima da última correntinha. Faço um pontinho, viro meu trabalho e aqui no meu primeiro ponto eu faço um ponto baixo. Sigo pro próximo, um ponto baixo. E vou fazer mais uma carreira de pontos baixos, seguindo a sequência de um por um. Fiz aqui a minha segunda carreira, vou cortar o meu fio. Puxar aqui pra dentro. E vou encaixar aqui o meu fio azul. Então, eu coloco aqui no meu primeiro buraquinho. Puxo o fio azul marinho. Faço uma. Peraí que tá ficando virado. Entro no mesmo buraquinho, faço um ponto. Entro aqui no segundo, um ponto baixo. E já vou escondendo aqui o meu fio. Só puxar ele aqui. Pronto, finalizei aqui a minha primeira carreirinha azul. Agora, começam as nossas carreiras de diminuição. Então, eu faço uma correntinha, viro meu trabalho. Sempre que tiver a pontinha do meu fio pro meu lado direito, é carreira de diminuição. Se ele tiver pro meu lado esquerdo, então não é carreira seguindo um por um. Então, eu já fiz aqui uma correntinha, entro aqui dentro do primeiro, puxo o meu fio, mas não fecho. Entro aqui dentro do segundo, puxo o fio e agora sim eu tiro todo mundo junto. E aí, eu sigo fazendo até que me restem os dois últimos pontos.
Restar os últimos dois, coloco aqui, puxo o fio, entro no último pontinho, puxo o fio também e tiro todo mundo junto. Uma correntinha para virar, virei meu trabalho. Aqui não tem diminuição, meu fio tá pro lado esquerdo, então eu vou trabalhar a carreira toda do mesmo jeito, fazendo um pontinho baixo em cima de cada ponto baixo que eu já fiz na carreira anterior. As nossas diminuições, elas vão acontecer uma carreira sim, uma carreira não. Terminei aqui a minha carreira sem diminuição. Faço uma correntinha, viro meu trabalho. Fio pro meu lado direito, diminuição. Então, faço 1, 2 e diminuo. E sigo minha carreira até o final. Quando tiver faltando 2 pontinhos, eu faço novamente outra diminuição. Nós vamos fazer esse esquema de uma carreira de diminuição, uma carreira sem diminuições, até que a gente tenha aqui, ó, deixa eu ver qual é o lado que dá pra ver melhor. Conseguem ver que de 2 em 2 carreiras a gente tem um bloquinho, que fica uma linha bem separada? Eu preciso ter 6 bloquinhos desse, para que a gente mude o nosso ponto. Para ter 6 bloquinhos desse aqui, é comum que a gente tenha que fazer 12 carreiras. Então, serão 12 carreirinhas na nossa linha azul, para que a gente consiga ver esses 6 bloquinhos. Então, eu vou dar sequência aqui, fazendo sempre uma carreira com diminuição, uma carreira sem diminuição. Observando sempre para poder não se perder. Faça aí a referência pelo lado onde está o seu fio, para que você consiga se lembrar. E faça as suas 12 carreiras com diminuição. Fiz aqui, estou aqui com, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos. Agora, a partir de agora, a gente vai trabalhar fazendo diminuições em todas as carreiras. Então, eu subo uma correntinha, viro aqui, puxo 1, puxo 2 e fecho junto. Novamente, nos 2 últimos pontos, puxo a argolinha dos dois e puxo junto. Uma correntinha, viro meu trabalho novamente. Os últimos 2 pontos, fecho junto. Uma correntinha, novamente outra diminuição. Diminuição, uma correntinha, mais uma diminuição aqui. Duas últimas correntes, faço a minha diminuição. Correntinha, diminuição aqui, uma correntinha, não, uma correntinha não, um pontinho sozinho e mais uma diminuição. Vou virar o meu trabalho. Reparem que agora eu tenho 1, 2, 3 pontinhos só. Eu venho aqui no ponto do meio e vou fazer um ponto baixíssimo. A intenção é arredondar esse trabalho. Vim no final aqui, mais um ponto baixíssimo. E aqui, na viradinha, um ponto baixíssimo. Corto meu fio. Passo por dentro e puxo. Ficou mais arredondadinho. Agora, eu vou repetir exatamente o que eu fiz aqui do lado de cá. Então, eu vou fazer outra parte igualzinha a essa azul do lado de cá e volto pra gente continuar. Finalizei os 2 lados iguais. Faço uma correntinha, viro e vou fazer pontos baixos por toda a lateral do meu trabalho.
Vou arredondando aqui, ó. Vou passando por toda a minha volta. Quando eu finalizar, eu volto. Cheguei aqui no final, vou cortar o meu fio. Passar por dentro aqui. Deixa eu só encontrar qual que é ele. Vou de cá. E puxar. Agora, eu vou pegar o meu fio vermelho. Fiz a costura aqui, né? Esses pontinhos baixos que eu fiz agora, eu fiz desse lado aqui. Vou encontrar aqui onde é a parte retinha do meu trabalho. Vou encaixar aqui. Então, eu vou pegar uma parte desses pontinhos que eu fiz com o outro lado que eu não fiz nada. Jogar pra cá. Faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E vou seguir fazendo isso por toda a minha volta. Essa é a parte de baixo desse cropped. Pronto, finalizei aqui a minha primeira carreira. Vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, e aqui vou fazer mais uma carreirinha de pontos baixos em volta do meu trabalho. Finalizei a minha segunda carreira, agora é o momento que a gente vai colocar o aro. Então, se você estiver trabalhando com o aro abertinho assim, desse modelinho, você vai encaixar aqui e vai começar a fazer seus pontinhos baixos, já unindo o aro à peça. Eu vou trabalhar com o aro inteiro, já tô até com a minha segunda parte pronta aqui. Então, eu vou encontrar qual é a frente do meu trabalho, qual é a que eu quero deixar na minha frente. Vou encaixar aqui. Bom, vamos lá. Pego aqui o meu aro, encosto aqui. Deixa eu colocar essa linha por baixo. Na verdade, você pode pegar ele em qualquer lugar, pode ser até no meio aqui. Depois a gente vai ajustando.
eu coloco a minha agulha aqui dentro, puxo o fio e prendo. Próximo, prendo. Passo pro próximo e prendo. E vou fazendo isso por toda a volta do meu trabalho. Vou trazendo e vou colocando os pontos. Eu vou terminar de passar e volto. Já fiz a colocação aqui. Meu aro tá aqui, ó. Puxei ele um pouquinho pra baixo. Depois é bem facinho de conseguir encontrar ele de novo. Faço um pontinho. Venho aqui no meu primeiro espaço e faço um ponto baixo. Passo pro segundo, um ponto baixo. E aqui agora vou começar a subir, fazendo pontos baixos. E aqui fica bem mais fácil, porque como a gente já fez aqueles pontinhos antes, então a gente já tem aqui só os pontinhos baixos pra gente dar sequência. Agora, a segunda carreira, a gente vai fazer com diminuições. Então, eu subo uma correntinha, viro o trabalho. E vou fazer uma diminuição logo aqui no primeiro espaço. Puxo um, puxo dois, tiro junto. Faço um, dois, três. E no quarto, faço uma diminuição. Um, dois, três. E no quarto e quinto, uma diminuição. Um, dois, três. No quarto e no quinto, uma diminuição. Um, dois, três, quatro e cinco juntos. E vou seguindo. Essas diminuições são para que o nosso bojo fique mais envergadinho e se ajuste melhor ao seio. E aqui eu vou fazer, mesmo não tendo dado a conta, uma junção. Fiz aqui 2 carreiras, corto o meu fio e vou encaixar agora o meu fio azul. Vou colocar aqui o meu fio azul, exatamente onde eu
Finalizei a última. E no azul, eu vou fazer uma diminuição aqui, entre o segundo e o terceiro ponto. Diminuir. Agora, eu sigo normal. Fazendo um pontinho em cima de cada pontinho. E aqui, novamente, contar os últimos 3, eu vou fazer uma diminuição aqui. E aqui eu faço o último ponto. Vejam como ele já deu uma entradinha. Agora, eu vou fazer mais, não sei se são 2 ou 3, mais 3 carreirinhas, só que agora sem diminuição, só de vai e volta. E a gente vai finalizar desse lado de cá. E aí, a gente já começa a fazer a nossa alça. Eu vou fazer as outras 3 que ainda faltam e volto pra gente fazer a alça. Na verdade, aqui não são 4 correntinhas, 4 carreirinhas não, tá? São 3. E justamente por fazer a conta errada, a minha linha terminou aqui, então eu vou precisar unir novamente ela aqui nessa parte. Então, façam direitinho aí pra começar no lado correto, pra ele terminar aqui desse lado de cá. Senão, vocês vão ter que fazer emenda igual eu. Então, vamos lá. Pra fazer a alça, eu vou fazer 9 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontinhos, uma correntinha, viro meu trabalho e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Uma correntinha, viro meu trabalho e faço novamente. Eu vou ficar com a minha alcinha assim. Nessa primeira parte aqui, eu fiz só o equivalente até chegar em cima do ombro. Então, aquele bloquinho de 2 carreiras, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, a gente tem aqui 36 carreirinhas. E aí, eu cortei para depois fazer a parte de baixo primeiro. E aí, depois continuar a alça até onde eu preciso amarrar ela atrás. Já fiz aquela primeira parte da minha alça. Agora, eu tô aqui com 120 correntinhas. O que que é essas 120 correntinhas? É a parte de baixo do meu cropped. O que vem logo abaixo do busto.
Eu trouxe uma bonequinha aqui para mostrar para vocês. Caso a medida de vocês seja diferente, o que que eu preciso? Eu preciso dessa medida mais uma parte das costas. Então, na verdade, essas correntinhas têm que vir aqui desse ponto, passando por toda a frente e indo até o mesmo ponto atrás. Porque depois disso, o nosso cropped a gente vai cruzar aqui nas costas. Então, tem que deixar aí um espaço onde a gente vai fazer essa amarração. Então, a minha, como eu já tenho costume de fazer, são 120 correntinhas. Depois que eu fiz as 120 correntinhas, vou fazer mais um pontinho, então 121, venho na segunda correntinha e faço um ponto baixo. Venho na próxima, um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. E vou seguir fazendo isso até o final das 120 correntinhas. Quando chegar no final, eu faço uma correntinha para subir, viro meu trabalho e faço novamente. Eu vou fazer 10 carreiras e aí volto para a gente continuar. Fiz aqui as minhas carreirinhas, vou entrar no meu segundo novelo de balloon e aí vim trazer para vocês essa ideia aqui. Eu já vi algumas pessoas fazendo, né? Começando aqui em cima e você vai aumentando os pontinhos. Eu tenho preferência por, ao invés de aumentar pontinhos, diminuir. Então, o que que eu fiz? Achei o centro do meu trabalho, encostei ele na mesa, verifiquei aqui onde é que ele encosta e quantos pontos eu precisaria, da onde começa a diminuir até onde aqui, ó. Esse meinho aqui. E deu 24 pontos. Então, além dos 24 pontos, eu tenho aqui a parte que eu não posso crescer, né? Que é essa parte que depois a gente vai encostar no nosso bojo e a mesma coisa do lado de cá. Então, eu fiz uma divisão, achei o meio, peguei os 24 pontos, fiz aqui, o meu tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pontos que eu não vou mexer, porque é onde eu vou juntar no meu bojo. Aqui também tem os 12. E o restante é onde a gente vai fazer aqui na lateral e que também vai sofrer algumas diminuições até encostar no nosso trabalho. Então, eu vou começar aqui nesse meio. O que que eu vou fazer? Vou pegar a minha linha. Vou colocar aqui nessa minha primeira marcação. Quero trazer uma outra opção para vocês, para que vocês tenham mais de um tipo de opção de como fazer esse meio, que para mim é o mais complicado dos corcelês. Então, ó, fiz aqui um pontinho, volto aqui no meu buraquinho e faço meu primeiro ponto baixo. Eu vou tentar trabalhar mantendo meu trabalho preso aqui, para eu não perder esses pontos. Deixa eu só arrumar aqui que não ficou legal. Essa linhazinha, como ela é fofinha, ela, às vezes a gente pega o outro lado dela e não fica legal. Ó, fiz o meu primeiro ponto, meu segundo ponto. Vou fazer aqui os 24, até lá a outra parte que eu já tinha feito. Tiro aqui que é o do centro e vou continuar.
Já cheguei aqui onde tem a minha argolinha. Vou abrir e vou tirar só da parte azul. Da vermelha eu vou deixar presinha aqui, que é pra saber onde é que eu tenho que prender depois. E vou fazer mais um ponto aqui, onde eu tirei. Beleza? Fiz aqui a minha primeira carreira, tirei os meus marcadores, vou deixar minha peça de lado. Vou fazer uma correntinha, virar o meu trabalho e vou começar a fazer as diminuições. Então, ó, entro aqui no primeiro, no segundo e tiro junto. E sigo fazendo ponto baixo. Até chegar nas duas últimas. Uma dica interessante é que a gente vê na internet muitas receitas que utilizam lã e que no Brasil não fazem muito sucesso, porque a lã pra gente esquenta muito e acaba sendo uma peça não muito funcional. E eu tô gostando bastante do efeito dessa linha Balloon, porque é uma linha que tem esse efeito mais fofinho como a lã, mas não é tão quente, então deixa a gente com um trabalho mais firme, sem aquela textura da lã que às vezes é até meio seca. Então, cheguei aqui nos meus dois últimos pontos e vou trabalhá-los juntos. Subo uma corrente, viro meu trabalho, novamente uma diminuição. Todas as nossas carreiras vão ter diminuições. Uma diminuição no início e uma diminuição no final. Fiz junto, uma correntinha, viro meu trabalho, faço diminuição. E vou seguir fazendo isso até que eu fique mais ou menos de 3 a 4 pontos lá na minha carreirinha lá em cima. Então, a gente vai fazendo carreiras de vai e vem, sempre com diminuição no início e no final. E aí, quando eu tiver com uma média de 4 a 5 pontos, eu não sei aqui como é que vai ser a contagem, mas quando eu tiver o suficiente, eu volto pra gente continuar. Bom, cheguei aqui na minha carreira que eu fiquei com 4 pontinhos aqui. Observem que agora a gente não consegue ficar diminuindo completamente, porque se eu fizer as diminuições nas laterais, eu vou ficar com 2 pontos só e vai ficar muito curtinho aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma correntinha, virar o meu trabalho e vou colocar 4 pontos mesmo. Vou fazer uma carreira sem nenhuma diminuição. Mais uma correntinha, viro, novamente, 4 pontos. Então, quando eu chego na minha carreira com 4 pontos, eu vou repetir ela por 3 vezes e vou colocar lá no meu trabalho. É importante você ir colocando no seu trabalho para poder ir medindo. Então, ó, cheguei num pedacinho aqui que eu vou só precisar fazer um triângulozinho. Então, ok. Vou fazer aqui a minha. Fiz 3 carreirinhas com 4 pontos. Subo uma correntinha. Opa. Viro meu trabalho. Faço o primeiro ponto. E a minha diminuição agora vai ser aqui no meio, ó. E aqui no último eu faço um ponto normal. Fiquei com 3. Uma correntinha. Viro meu trabalho. E agora sim eu vou passar os 3 juntos, para que eu fique com um triângulozinho aqui. E aí, vou encaixar para ver se foi o suficiente. Coloco sempre por baixo. Aqui depois eu vou fazer essa união, né? Ó, ficou certinho. Então, eu posso cortar a minha linha. Já cortei aqui. Agora, a gente vai começar a fazer do lado de cá. Então, eu vou novamente marcar
né? Que a gente tem aqueles 12 pontinhos aqui. Esse primeiro vai ficar aqui. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele vai ficar justamente aqui. Eu vou pegar mais um aqui, ó. E vou marcar. Porque agora a gente vai começar a fazer o nosso trabalho por aqui. Então, eu vou pegar a minha linha. Vou unir aqui no meu primeiro ponto. Prendo a minha linha, entro aqui novamente e faço meu primeiro ponto. Puxo aqui e vou seguir fazendo ponto baixo até os últimos dois, até eu chegar lá perto dos últimos dois pontinhos, que é onde a gente já inicia fazendo uma diminuição. Cheguei aqui nos meus dois últimos pontos, então eu vou tirar o meu marcador, não vou precisar mais manter marcado aqui. E vou fazer, ó, 1 e 2 juntos. Uma correntinha, viro meu trabalho e novamente uma diminuição. As diminuições nesse caso serão apenas nesse lado aqui, que é o que vai encostar no nosso bojo. Lá do outro lado, a gente permanece com o nosso trabalho reto. Então, eu vou caminhar até o final, faço uma correntinha, viro meu trabalho, venho caminhando sem... até chegar nos meus dois últimos pontos, aí sim, eu faço novamente a minha diminuição aqui. Então, eu vou terminar a minha carreira aqui, retinha, subo uma correntinha, volto. Quando tiver aqui no final, eu volto pra gente continuar. Cheguei aqui pertinho dos meus últimos dois pontos, faço aqui um, agora os últimos dois, faço a minha diminuição. Uma correntinha, viro meu trabalho, novamente uma diminuição. E aí, sigo fazendo, depois da diminuição, os pontos normalmente. E aí, o nosso trabalho, opa, deixa eu desembolar aqui, vai ficando assim, ó, você vê que ele vai arrumando um espacinho. Então, a gente vai fazendo essas carreiras com as diminuições. Deixa eu colocar aqui. E vai observando se a diminuição está acompanhando a nossa peça, né? Então, nós vamos diminuir provavelmente até aqui, assim, ó. Então, tem que ir fazendo as diminuições e observando, porque daqui pra frente, provavelmente a gente vai seguir reto até encontrar aqui, ou até aqui mais ou menos. A gente tem que ir testando no corpo. Eu vou fazer as minhas diminuições e vou falar pra vocês com quantos pontos eu fiquei quando eu parei de diminuir, pra gente continuar. Tentar explicar pra vocês de uma forma bem simples. Eu fui colocando, né, a minha peça aqui sobre essa parte que eu estou fazendo. E achei que daqui pra frente eu posso já seguir reto, porque essa parte vai vir pra frente por causa do seio, né? E aqui a gente pode subir retinho. Então, o que que acontece? Eu fiz a última diminuição aqui. Então, se eu já contar que a minha diminuição faz 2 pontos virar 1, então eu conto aqui como 1. Daqui até o final, eu fiquei com 25 pontos. Então, nesse ponto, tendo 25 pontos baixos, eu vou encerrar as minhas diminuições. Então, eu fiz aqui um pontinho para virar. Vou virar o meu trabalho. E a partir de agora, eu vou começar a trabalhar sem nenhuma diminuição. Então, vai ficar retinho de um ponto a outro. E aí, eu vou fazer, eu acho que vão ser 6 carreiras. Deixa eu fazer essa aqui, vou colocar ali na lateral e a gente conta, para vocês terem noção de como é que faz essa contagem.
Deixa eu ver aqui. Vou imaginar que o meu tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, se eu quiser vir até aqui, eu vou fazer mais 8 carreiras. Eu vou testando. É interessante que você teste também. De repente, coloca o bojo na frente do seu corpo. Veja até onde você quer que comece a sua lateral. Tem gente que gosta dela mais cavada, tem gente que gosta menos. Então, essa altura aqui pode variar de peça por peça. Tem que ser uma questão de preferência. Eu vou colocar na frente do meu corpo, vou fazer e volto para contar para vocês quantas carreiras eu fiz. Eu fiz a primeira aqui e eu vou ver quantas mais eu vou fazer e volto para contar. Voltei e aí eu resolvi fazer 10 carreiras sem diminuições. E eu vou explicar o porquê. Eu me lembrei o seguinte, o corselet, ele não é uma peça muito decotada, né? Normalmente é feito com os materiais, né, de compressão, ele é uma peça para comprimir as áreas. Então, ele aqui, de fato, não seria uma peça muito decotada. E como eu quero realmente fazer uma peça, um corselet, eu vou trazer essa minha barra aqui, né, um pouco mais altinha. Então, eu fiz 10 carreiras para poder chegar até aqui em cima. E para depois eu fazer a minha costurinha, é uma média de 10 carreiras. Até porque depois, ó, eu vou passar a carreirinha vermelha. Então, qual foi a conta que eu fiz? Eu terminei a minha barra aqui, a ponto dela encontrar aqui assim. Porque depois eu vou fazer as duas carreiras aqui em cima para dar continuidade, né? Então, vai vir um desenho como se ele viesse por toda a volta. Então, até aqui fica um tamanho bom e depois disso a gente só tem a alça. Então, eu vou fazer... Aqui eu já terminei. Vou cortar. Puxar o meu fio aqui pra dentro. Prender. Venho aqui do outro lado. E aí, aqui desse lado, eu vou começar pelo avesso. Porque como a minha diminuição é aqui na frente, eu vou começar pelo avesso. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez lá no final. Pego aquela minha marcação de 12 pontos, começo por aqui, faço toda a parte, aqui faço uma diminuição. Faço carreiras de diminuições até chegar aos meus 25 pontos. Com 25 pontos, eu faço 10 carreiras sem nenhum aumento. Então, quando eu vou voltar com essa peça aqui já pronta, com esse centro e as duas laterais. Vamos lá, já fiz as minhas duas partes, né? Já tem a lateral. E agora, a gente não vai fazer a costura, né? Nesse ponto aqui, vindo pra cá. Por quê? Eu tô preocupada de começar a fazer a união e, de repente, sobrar algum pontinho aqui. Não é isso que eu quero. Então, a gente vai fazer do meio pra fora, do meio pra fora. Então, eu vou juntar aqui, já amarrei as minhas duas partes aqui no meu aro. Porque agora eu vou fazer a união dessa parte aqui. Então, eu vou virar aqui. Deixa eu só virar na posição correta, para não fazer confusão. E a gente vai começar a unir aqui, né? Então, eu vou até... Como eu tô usando o balão, eu vou pegar esses fiozinhos aqui. Vou dividir em duas partes. E também vou amarrar aqui. Para que eu tenha uma peça bem segura aqui, para eu fazer a minha costura. Corto aqui. Vejam que tá bem rentezinho, ó. A gente consegue fazer a costurinha bem direitinha. Eu vou, inclusive, fazer a minha costura com agulha de tapeceiro. Eu gosto dessas agulhinhas de plástico. Deixa eu só cortar o meu fio aqui. Eu vou preparar a minha agulha e volto. Pronto, já coloquei meu fio aqui na minha agulha. Se você se sentir mais à vontade em fazer essa parte, fazendo pontos baixos, sem problema também. Eu vou fazer uma questão de preferência mesmo, porque aí eu já vou prendendo aqui assim, ó. Primeira coisa que... Opa, passou direto. Eu vou amarrar aqui. Vou dar 3 nozinhos.
Corta essa pontinha de cá. E agora sim, vou começar a fazer. Então, ó, vou pegar aqui, vou aproveitar pra passar aqui no meu aro pra prender ele. Aqui novamente. Ainda onde tem azul. E agora que eu cheguei aqui na minha linha vermelha, eu quero pegar somente as argolinhas de trás. Então, ó, eu vou pegar aqui. Deixa eu só ver onde é que tá a minha argolinha aqui. A gente pode ir puxando pra cá, pra gente ir encontrando essas argolinhas. Essa primeira parte aqui é mais chatinha, porque o nosso aro ainda tá aparecendo, né? A partir desse ponto aqui, ó, a gente já consegue pegar só a parte de trás. Que aí o ponto fica mais aparente pra gente aqui. E eu vou, e eu vou fazendo a costurinha por toda a minha lateral. Vou arrumar meu ar aqui, que durante o negócio saiu. Preciso das duas mãos para poder fazer isso, calma aí. Fiz aqui a costurinha por todo o meu trabalho, meu pontinho final ficou aqui. Eu vou cortar, para depois eu esconder ele. A gente já tem boa parte do nosso cropped. Agora, eu vou unir o meu fio aqui embaixo novamente, que meu fio tinha acabado antes, e vou fazer a quantidade de carreiras que pra mim seja suficiente o comprimento. Então, vai colocando no corpo, define qual é o tamanho que você quer, e só depois a gente fazer as beiradinhas e os detalhes finais. Então, eu vou crescer um pouquinho mais o meu trabalho aqui e volto pra gente continuar. Bom, vim mostrar pra vocês como é que tá ficando. Então, vamos usar fita métrica, que fica um pouquinho mais fácil para poder saber questão de tamanhos. Eu fiz 6 centímetros aqui abaixo do meu busto, mas eu considero que, inclusive, dá para fazer um corselet maior. Para quem não quiser mostrar a barriga, cresce esse corselet mais para baixo aqui e faça o tamanho que desejar, que vai dar super certo e vocês vão gostar com certeza. E já tá na minha listinha para fazer um comprido também, para poder sair para alguns lugares que a barriguinha não pode mostrar. Bom, eu fiz um detalhe aqui, eu acabei fazendo a minha medida um pouco errada, né? Eu tinha feito só até aqui, coloquei no meu corpo, percebi que eu precisava de mais carreiras para ele não ficar tão aberto. Então, eu cresci aqui mais 10 carreirinhas, aproveitei para fazer um detalhe, vermelho, azul e vermelho, voltando, né? Mas eu vou fazer com vocês lá do outro lado, essa parte do passar a nossa correntinha para cruzar nas costas. A gente já tinha feito aquela hora a alça, né? E aí a minha alça aqui ficou, deixa eu ver aqui, ficou com 44 centímetros.
Então, eu fiz 44 centímetros de alça. E aí, já comecei a pregar aqui que eu tava testando pra ver se daria certo essa altura. E realmente ficou muito bom no meu caso. Mas eu acho que, como eu já disse pra vocês, é interessante que vocês façam colocando no corpo. Eu sei que quando é pra cliente não tem como tá fazendo isso. Mas se for pra vocês, deem preferência em fazer e colocando no corpo. Então, agora eu vou terminar de fazer os 43 centímetros da minha alça de cá. E vou colocar as 10 carreirinhas aqui desse lado. Pra aí sim a gente vir fazer aquele detalhe em vermelho onde a gente vai cruzar nas costas. E aí eu volto pra gente continuar. Bom, eu já tenho toda a estrutura da minha peça pronta com relação a tamanhos, a alça, né, que a gente já viu aí que tem 43 centímetros, a lateral, já uni aqui a minha alça, eu desmanchei aquele detalhe que eu tinha feito para que a gente pudesse fazer junto, porque eu tive a ideia de fazer ele inteiro. Então, o que que eu vou fazer nesse momento? Eu vou encaixar aqui a minha linha vermelha. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Isso aqui. Porque como eu faço um detalhe aqui e quero fazer lá embaixo também, vai dar certo já fazendo aqui. Então, eu vou prender a minha linha. E vou fazer uma carreira de ponto baixo. E aí, eu vou fazer por toda a lateral. Então, eu comecei aqui na minha beiradinha, perto da alça. Faço a viradinha, passo aqui embaixo, venho, até minha outra lateral e termino aqui. Nesse ponto aqui, eu vou colocar novamente a minha linha azul e também vou fazer uma carreirinha no meu tom de azul. E aí, sim, eu vou voltar pra gente finalizar, porque aí a gente já vai fazer a parte da alça também, o detalhe da alça, já fazendo as nossas casinhas aqui pra nossa amarração. Bom, já fiz aqui, né, o meu detalhe, toda a beiradinha. Agora sim, a gente vai fazer as nossas casinhas, né? Então, eu venho aqui no meu avesso, deixa eu só verificar, é aqui mesmo. Coloco a minha agulha aqui no meu primeiro ponto. E venho com o meu fio vermelho. Prendo aqui. Aí, minha agulha tá agarrando. E vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Faço o segundo ponto baixo. Faço 2 correntinhas. Pulo 1, 2. No terceiro, um ponto baixo. Outro ponto baixo. Vou fazer com 3. 3 pontos baixos. 1, 2. Pulo 2. Novamente, 1, 2, 3. 2 pontos baixos, 2 correntinhas, 1, 2. Faço 3 aqui. 1, 2, pulo 2, faço 3. 1, 2, faço novamente 3. 1, 2, faço 3. 1, 2, faço 3. 1, 2, pulo 2 e aqui no meu último pontinho eu faço um ponto baixo. Uma correntinha, viro meu trabalho
pro lado direito e vou fazer um pontinho baixo em cima da primeira. Aqui na argolinha, faço 2 pontinhos soltos aqui para poder definir bem a minha argolinha. Faço em cima. Faço aqui dentro. E vou seguindo assim. Fazendo os pontinhos baixos em cima dos pontos baixos. E dentro da argolinha, a gente coloca 2 pontinhos soltos, justamente para ficar o buraquinho mais arrumadinho. Aproveitando aqui, ó, que meu fio tá aqui, aquele que eu tava escondendo, eu levo ele pra cima e prendo ele aqui. Por isso eu vim até o final, que eu queria mostrar pra vocês isso. Às vezes, quando a gente vai fazer essas casinhas, o fio fica solto ali, né? Aí eu levo ele aqui pra cima, ó. Faço a minha correntinha. E aí fica certo. Fizemos aqui, ó, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casinhas no meu trabalho. Agora, eu já vou virar aqui, fazer mais um pontinho aqui. Outro. Faço um aqui dentro do vermelho. Um aqui na dobrinha. E vou subir aqui, ó, na minha alça. Fazendo as correntinhas aqui da minha alça também. As correntinhas não, os pontinhos baixos. E vou seguir fazendo pontinho baixo. Por toda a lateral do meu trabalho. Deixa eu puxar aqui. Ó, nesse caso, a gente vai vir seguindo aqui. Opa. Ó, tô aqui na minha alça, vou vir seguindo. Vou fazer uma carreirinha aqui, toda em volta da minha frente do meu trabalho. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. E aí, faço a viradinha aqui. Já faço aquela primeira carreira onde eu vou colocando as casinhas, viro e faço colocando a outra posição, né? Preenchendo as nossas casinhas com ponto baixo. E aí eu volto pra poder a gente continuar, que a gente vai passar uma costurinha. Acho que eu nem preciso pra poder o vídeo não ficar muito longo. A mesma coisa que a gente fez nessa lateral, a gente vai fazer aqui na lateral da alça por dentro, né? Onde vai ficar o braço. E aí a gente faz aqui do outro lado também. Então, eu vou terminar tudo que precisa ser feito aqui. Vou passar a minha última carreirinha vermelha aqui embaixo também. Provavelmente, na hora que eu virar aqui e terminar, eu já faço esse contorno. Faço os 2 contornos do braço e volto para mostrar a peça pronta para vocês. Fiz aqui todos os meus detalhes que eu gostaria de colocar na minha peça. Fiquem à vontade para criar de vocês, né, colocando os detalhes onde vocês acharem mais legal, a combinação de cores. Fiz aqui também uma correntinha, né, de um cordãozinho com 300 correntinhas.
E aí eu vou colocar aqui, eu utilizei fio duplo, tá? Tirei uma quantidade e fui trabalhando com ele em duplo. E aí é só cruzar nas costas e o nosso trabalho fica pronto. Eu confesso que utilizando essa linha ficou muito maravilhosa e eu tenho certeza que vocês também vão gostar do efeito desse trabalho. E lembrando que eu utilizei dois novelos e meio do tom de azul e pouca coisa do vermelho. Espero que vocês tenham gostado deste passo a passo de hoje. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora, ativa o sininho, deixa seu comentário no vídeo de hoje, para que o YouTube entregue este conteúdo para mais pessoas e mais gente possa fazer essa peça. Bom, se você tiver Instagram, siga a gente lá também no Instagram, faça a sua peça e marque a gente para a gente poder ver como ficou maravilhosa a sua peça também.